Bom dia, crianças do terceiro ano. Estou aqui, a professora Ana Paula, hoje para estar com vocês na aula de língua portuguesa. Logo, logo o professor Joel está aí, mas enquanto isso, a gente vai fazer com aquele carinho, dando as boas-vindas aos professores e responsáveis também. Acho um lugarzinho bacana e vim com uma parceira aqui, professora também, que está sempre conosco, fazendo essa construção. Bem-vinda, professora Joyce. Oi, muito bom dia, galerinha do terceiro ano. Estou muito feliz de estar aqui com vocês para mais uma aula. Estamos aí nessa sequência sobre relatos e está muito interessante ver as narrativas de diferentes perspectivas. Então, hoje continuaremos com esse tema. E, ao mesmo tempo, a gente vai fazendo essa troca, como seria em escola mesmo, na sala, vocês com seus colegas, a interação. Isso é tão importante para a gente conseguir construir. Então, vamos começar a organizar um pouquinho tudo isso que vocês venham aprendendo. Algumas aulas eu tive com a professora Joyce, isso vai ajudar, porque a gente também vai trazer tudo que a gente já construiu aqui na sequência e aprender um pouquinho mais. E hoje vocês vão se sentir bem próximo desse momento, eu tenho certeza da aula. Vamos ver a habilidade e o título da aula. Olha só, o título da aula é Interpretando os Relatos das Imagens. Agora a gente vai trabalhar não só com a questão do relato escrito, mas apareceu, professora Joyce, mais uma referência, ó, relato das imagens. Isso já vai dizer muito sobre a nossa aula. Né? Terceiro ano, seria o professor Joelson, mas daqui a pouco ele está aí. E sempre naquela organização de achar um espaço tranquilo, né? Ter o material que vocês precisam para trabalhar, o caderno, o lápis, a borracha, ter o aplicativo, quem está acompanhando a TV. Na dúvida, tem sempre por onde acessar, né? Se perder a aula. E a base de todo o nosso material nessa aula, o aprender sempre. Volume 2, né, professora Joyce? Isso mesmo. Então, vamos às habilidades. Então, tem duas habilidades, ó. EF 02 LP 16A, EF 15 LP 02. Inclusive, é uma habilidade que vai do primeiro ao quinto ano, ela transita. Mas vamos começar por aquele momento mão na massa e entender o que a gente tanto espera de vocês hoje na aula. O que vamos aprender, professora Joyce? Nesta aula você vai conhecer mais um tipo de relato. Irá pensar sobre como uma imagem pode narrar um fato. Então, olha só, professora Ana, trabalhar com imagens, desde lá do primeiro ano, né? Nós trabalhamos bastante com a escrita da figura, depois a escrita de uma legenda para aprofundar um pouquinho mais do que tem na imagem. Mas hoje em dia nós também utilizamos bastante as imagens para narrar algum momento da nossa vida. Qual momento será que vocês acham que nós utilizamos imagens para narrar um fato da nossa vida? Vão pensando aí que eu acho que eles estão bem inteirados com esse tema, então, hein, professora? Hoje a gente vai ter mais um tipo de relato que vem vindo nessa sequência, que precisa ficar bem claro. Vai ser mais um relato, só que o nosso relato, ele vai ter também, ó, narrar um fato, vem a narrativa. Vai contar um fato que acontece. Mas de que forma vai acontecer na aula de hoje? Tem uma informação diferente, a história de uma imagem. Nós vamos ter uma imagem com um relato. E juntando tudo isso que a professora Joyce está falando, põe vocês para pensar junto comigo. Como é que funciona uma imagem e um relato? Tenta pensar desde as aulas que vocês tiveram com imagem, desde o primeirinho, porque você vai trazer um pouco desse conhecimento aqui. Só que agora, junto o que vocês vão aprender do terceiro. E presta atenção que vai aparecer uma animação e uma palavrinha que vai dar bastante sentido. Ah, agora eles vão saber do que se trata essa aula, hein, professora? Surgiu a palavra postagem. E aí? Falamos em relato, vamos falar em imagem, vai ter o relato, a gente já fala da narrativa, vocês já sabem da história da primeira pessoa do plural, a primeira pessoa do singular, que é a forma que aparece. Postagem. Então, a gente vai fazer uma leitura de uma postagem em uma rede social. E quem não tem hoje em dia, quem não se envolve, se não tem, acompanha, porque às vezes tem pais que são preocupados com a criança, não tem a rede, mas acompanha, às vezes tem ali do lado dos pais. Tem aqueles pais que permitem, aqui não está a discussão desse permitir ou não, mas era ter o contato com as redes sociais, que tanto usa a imagem e tem um relato. Começou a ficar um pouquinho mais claro o que pode aparecer na nossa aula? Acho que com as nossas dicas, né, professora Joyce? Com certeza. Então, vamos aí. Vamos começar
com a seguinte ideia. A gente sabe que vai ter narrativa, vai ter um relato, vai ter a história da rede social, a imagem, e vai ter algo sobre essa imagem, que vai ser um relato aí da pessoa em forma de legenda. Mas vamos começar a ver o que a atividade traz, que essa atividade está na página 5. 5, não é essa primeira? Opa, eu acho que a anterior estava na 5. É a página 7 aqui. Essa é da página 7, isso. Então, vamos ler lá, ó. Observe a postagem feita por Marina em seu Instagram. Então, aqui a gente tem duas informações, ó. De quem foi feito, por quem foi feito, ó, pela Marina, que ela que fez a postagem, e aonde se encontra, que é uma rede social. E o que, né? Que foi uma postagem. Foi uma postagem. Então, nós temos algumas referências. Em vez da gente ir para esse momento da postagem, professora Joyce, a gente vai começar a analisar a imagem que aparece. E ainda por partes, que o professor gosta de um mistério, hein? Olha só, o professor Joyce deixou aí para começar só essa parte. O que vocês estão conseguindo observar e poderia dizer para nós sobre essa imagem, né, professora Joyce? Com certeza, é um momento momento de reflexão. O que vocês estão vendo nesse momento? Momento de reflexão. Fácil, hein, professora? Só que sempre quando nós vemos uma imagem, né, professora, tem o que a gente vê e o que a gente sente vendo ela. Tem essas duas partes, né? Tá. A gente vai ter um momento, por enquanto, nós vamos ter várias ideias, vamos chamar assim, vamos levantar hipóteses. São ideias do que a gente acha que pode ser. A gente vai confirmar ainda no andar, no desenvolver da aula, tá? Então, por enquanto, digo o que vocês estão achando, hipóteses, entendendo dessa imagem, né, professora Joyce? Isso mesmo. Porque a gente vai confirmar depois. O que vocês estão vendo? A professora Cristina já contribuiu aí com árvore. A Ana Maria diz que mata. Mata Atlântica. Bom, a gente sabe que árvore tem natureza, né, professora Joyce? A professora Joane contribuiu falando que postagem é o que as pessoas postam de fotos ou vídeos em redes sociais. Isso mesmo, professora. A professora Cleia, ela já é antenada, ela já viu no livro essa postagem. Professora, não vai antecipar antes deles. Calma aí. Falaram floresta, natureza, montanha, tá na hora. Altura. A gente já conseguiu ver o que é o fundo da imagem. Vamos trazer mais uma parte dela? A professora Mira já aprofundou aí, férias nas montanhas. Eu até falei essa relação entre o que a gente vê e o que a gente sente observando a imagem. E aí, o que mais? Agora com essa segunda parte da imagem, o que mais podemos ver? E quando a gente faz essa observação, a gente pode dizer qualquer ideia que a gente está tendo, depois a gente vai confirmar. Bom, a gente tem mata, a gente tem árvore, falou de passeio. Nesse momento é uma observação muito pessoal, né? Eu estou vendo mais do que isso, está começando a aparecer mais. Eu não estou vendo só árvore. O que apareceu agora? Ó, já estão deduzindo que é passeio, já estão deduzindo qual é a ação que aconteceu nessa foto. Sossego. Mas, professora Joyce, eu posso ir mais. Eu posso perguntar para eles assim, há figuras humanas? Descanso está aparecendo, alguém pulando de asa delta, olha só, já foi mais fundo. Então, vamos começar com algumas perguntinhas para eles chegarem em umas ideias. Olhando essa imagem, uma paisagem, eu vejo uma paisagem? Sim. Sim. Há figuras humanas? Sim. Sim, 2 pés, né? 2 pares de... Isso, eu vejo 2 pessoas. Uma pessoa, não, a gente vê 2. Sim. Bacana. É uma foto de viagem? Pode ser, ou não. Falaram de algumas fotos. É uma foto de passeio? Pode ser ou não, a gente ainda não consegue confirmar. Né? Mas foi uma postagem feita por Marina. Será que é uma foto, ela foi tirada por ela? Eu acredito que sim, porque geralmente nas nossas redes sociais nós postamos coisas nossas, né? Mas não dá para ter certeza. Isso, mas eu já posso ter uma ideia, porque quando a gente lê uma postagem feita pela Marina, eu já estou conseguindo ler o que a atividade me trouxe de informação com a imagem. Uma ideia, mas a gente tem que confirmar. Vamos lá. Será que é algum momento especial? Olha, quando fala de colocar os pés para o alto, professora, sempre me traz uma sensação de descanso, de aventura.
Então, eu acredito que sim, mas não dá para saber. Você sabe quem está concordando com você? O Isaac. Isso O Isaac falou que é uma foto de aventura. A Anne já estão falando que eles estão admirando a paisagem da natureza. Eu até penso que eles poderiam estar num balanço, essas pessoas, e tirar a foto bem na hora que eles estão com os Mas pés pode no ser alto. um dia comum também. Sim. Mas vamos avançar um pouquinho? Vamos. Vamos fazer alguns registros dessa foto, só as ideias. O que eu posso começar escrevendo aqui das ideias que vocês falaram? Então, aquelas perguntas que você fez, professora, norteiam bem para essa resposta, para essas reflexões. Por que a gente fez primeiro a leitura da imagem? Porque a gente tem que fazer passo a passo, criança. Então, a gente pôde observar com muito carinho a imagem, agora tem um espaço que a gente precisa pôr as palavras, as ideias que vocês trouxeram quando vocês observaram. Mesmo que ainda não esteja confirmada, foi uma forma que vocês começaram a deduzir do que seria essa postagem da Marina. Então, vou começar a escrever algumas que eu já me recordo. Falaram em árvores. Árvores. Natureza. Falaram da natureza. Escreveram algumas, né, professora Joyce? Sim, só algumas. Pessoas, né? Dá para ver pessoas. No caso, animais, não dá para ter certeza Natureza. se tem animais, mas pessoas a gente pode ver. A gente sabe que teve. Pessoas. Na verdade, o que mais que a gente pode dizer que está vendo aí, hein? Falaram em mata. Vamos pôr aqui a palavra. Falaram mata. também passeio. Passeio apareceu bastante. Mata. Floresta. Eu posso colocar passeio. Escrever aqui passeio. Podemos também dizer que podia ser um dia especial. Sim. Então, essas reflexões são importantes para depois nós verificarmos se foi isso mesmo ou não. Vou até colocar 3 pontinhos, porque eles podem continuar. Olha lá, apareceu descansando. Olha lá, que eles estão num alto, talvez na montanha. E apareceu vários realmente... esportes radicais, hein? Será que tem a ver com isso? Então. Rapel, trilha, teleférico. Mas aí a gente olha qual é a vestimenta dele. Será que esporte com essa vestimenta? São apenas ideias. Aí está a diferença, professora Joyce, quando a gente conhece qual é o texto, a legenda dessa foto. A gente vai começar a perceber, crianças, se aquilo que a gente pensou tem tudo a ver com o que representa dessa imagem. Ou, se não tem a ver, a gente descarta. Mas esse momento era só para a gente não esquecer as ideias que começaram a surgir no início, né, professora Joyce? Só a professora Hilda colocou assim, eles podem estar apenas sentados na janela de uma casa de um sítio. Pode ser também. Eu falei isso para a professora Joyce, mas aí a professora Joyce falou assim, mas na minha janela tem grade. Olha só, ideias são sempre ideias. Por isso que a gente, até quando a gente faz uma leitura, pode ser de texto ou da imagem, a gente levanta as ideias, que é pensar nelas. E depois a gente valida, quer dizer, vai ver se é aquilo ou não. Acho que está na hora de a gente começar de revelar. A revelar a história. Aqui surge quem? A Marina. Olha só. A dona das redes sociais dessa postagem. Começa a surgir a Marina. Por que eu sei que é a Marina? Porque quando eu li o começo da atividade com vocês, ela dizia que era uma postagem dela. Tá vendo como seguir cada etapa da leitura e perceber que faz sentido ler a comanda da atividade, perceber o desenvolvimento dela? Viu, crianças? Mas vamos descobrir o que mais? Vamos. Uau! Eu acho que agora a gente vai saber muito mais dessa foto. Olha só que interessante. Tem uma palavra em destaque aí, macipola. E isso aqui, professora Joyce, eu já vou revelar porque é muito pessoal, na verdade. Essa aqui é a rede social dela. É uma junção de nomes aí, muito comum para quem tem rede social do Instagram, que cria a partir de, como não pode repetir, acaba tendo algumas junções. Então, é isso, essa macipola. Mas vamos começar, vamos começar a revelar. O que é aquela foto? Então, é a postagem da Marina. Embaixo da foto viria esse texto. Então, vamos ver o texto. Aí eu faço uma pergunta para a gente começar de antecipação e entender o texto, né? A gente pensou em que lugar poderia, algum nome de lugar? Vocês têm ideia? Para a gente compreender o texto, professora Jorge, a gente pode vir com essas perguntas. Vou fazer algumas para eles. Onde será que é esse lugar? Teve um professor que colocou aí, poderia ser o Pico do Urubu e Mogi das Cruzes. Falaram Mata Atlântica, que aí é muito ampla, tem várias regiões. Mas olha só, eu fui a Patrocínio Paulista escalar com meu amigo Pedro.
Esse esporte é novo para mim e eu gosto bastante, porque me sinto desafiada a superar meu medo de altura. Preciso aprender algumas técnicas de escalada e por isso comecei a fazer aulas com um professor especialista. Todas as viagens que eu faço, eu levo café para me dar energia e minha caixinha de som, pois eu amo música. Nesse dia da foto, eu estava muito feliz e me sentindo em sintonia com a natureza. Espero que tenham gostado do meu post. Um beijo e até a próxima. Muito legal, hein? Conhecemos muito aí só com essa postagem sobre a Marina, hein? E se a gente for olhar daquela atividade anterior, que agora a gente só vai resgatar aqui, só resgatar, vou apagar as marcações que a gente vai precisar fazer outra, professora Joyce. Se a gente for olhar das palavras, daquilo tudo que a gente trouxe de informação, o que acontece? Nós percebemos que algumas coisas podem ter aparecido e outras não. Olha só, alguém podia imaginar que o lugar que ela foi aonde? Patrocínio Paulista. O que mais que ela conta aí? Conta o que ela estava fazendo, que é o grande mistério aí, hein? Aonde ela estava, né? Patrocínio. E o que ela estava fazendo? Ela estava fazendo um novo esporte. E tinha um sentido esse novo esporte, né, professora Joyce? Ela estava contando que ela tinha medo de altura. Ela estava se desafiando. Sim, né? Então, ela acaba narrando um pouco algumas coisas para nós. E nessa narrativa, né, que ela está relatando, o que acontece? Ela conta um pouquinho a questão do café que ela leva, a caixinha de som, né? Os gostos dela pela as música. preferências, o que ela, né? E ao mesmo tempo que ela gostou muito, a impressão que ela teve. E tem um ponto importante também, ela revela com quem ela estava. Então, ela estava na foto com mais alguém, o amigo dela, o Pedro. O Pedro, verdade. Que, por isso que a gente conseguiu ver, quando a gente olha duas pessoas ali, agora a gente já consegue entender essa situação, que não era ela mais o Pedro naquele momento. Né? E aí o que acontece? Essa acaba sendo a legenda daquela foto. Isso mesmo. Um pouco. Nós falamos que é postagem, porque na verdade é um relato um pouquinho maior. Então, né? A postagem tem uma condição, até porque ela acaba sendo um relato, porque tem uma questão de narrativa, está na primeira pessoa, tem as referências que nós estamos aprendendo ao longo da sequência, né, professora Joyce? Eu estava até aqui com você na aula anterior e você trouxe muito isso para eles, a gente discutiu. Só que a diferença é que o local onde foi colocado, nas redes sociais. E olha como, às vezes, esse local, ele faz a gente usar algumas referências, como ela fala aqui, ó, espero que goste do meu post. Por quê? Postagem é feito nas redes sociais, né? Isso mesmo. Tem essas dimensões. Mas eu acho que está na hora, professora Joyce, da gente começar a fazer algumas marcações importantes. Que né? vão evidenciar mesmo que é uma narrativa pessoal, que é um relato pessoal. Nós falamos que para ser considerado esse tipo de texto na aula passada, tem que ter algumas características. Você já deu a dica de algumas, hein, professora? Então, a gente precisa começar. Se lembra de mais alguma? Tem alguma que podia completar nossa aula? Conversa com o seu professor para ele trazer para nós. O que será que a gente podia dizer a mais? Porque isso vai ajudar a fazer a próxima atividade. Então, presta atenção, que é importante, né, professora Joyce? O que aparece? O que a gente traz nesse momento? Acho que nós podemos ir levantando... Vamos destacar aquelas frases que fazem a diferença. Olha que interessante, ó. Eu fui a Patrocínio Paulista. Isso já traz aquele movimento da primeira pessoa escrevendo, ó, ela contando, a Marina está contando, então eu fui. Tem outra frase que relata muito, não, esse esporte é novo para mim. Também está trazendo essa pessoalidade dela. Olha só, bem lembrado, está no passado. Isso, todo relato vai relatar uma coisa que já viveu, que já passou. A superar meu medo de altura. É importante a gente destacar. Comecei a fazer aulas
Eu amo música. Vou destacar aqui alguns. Olha só, até apareceu também a Julieta falando, ó, da professora Jeane, ó, relatou o esporte e o que gosta. Isso é muito importante, porque é através disso que a gente começa a perceber essa narrativa. E deu para conhecer bastante das preferências, igual nós já falamos. Ela colocou várias coisas que ela gosta, falou da viagem, falou do café, da música. Então, realmente ficou bem pessoal. E ela colocou uma frase aí que dá até para ver, sentir a sensação que ela estava quando ela tirou essa foto. Ó, licença aqui, professora. Eu estava muito feliz. Então, olha só, sim, é uma frase que marca também o relato pessoal, porque ela expressa o sentimento dela nesse momento. Ó, e me sentindo. Em sintonia com a natureza. Muito legal. Então, acaba trazendo muito do que ela sentiu, do que ela viveu, dessa experiência que ela teve diante de uma ida para ela, até uma ida até o Patrocínio Paulista, fazer uma escalada. A professora Natália colocou que parece até um diário de viagem e a gente incentiva bastante os estudantes a fazerem diário, né? Porque é o momento que eles estão escrevendo, vivenciando as experiências. E tem mais uma atividade aí, né, professora? Eu acho que aqui tudo que a gente podia aproveitar, a gente aproveitou, professora Joyce. Agora vamos para aquele momento, ó, tem até umas para passar para a próxima atividade. Muito legal. Esse texto é uma narrativa pessoal. O que faz você dizer isso? E agora a gente pode recuperar um pouquinho tudo que a gente discutiu no anterior. A questão de ter impressões pessoais, que ele falou que é a questão da experiência. De ser um fato verídico. Então, eu vou fazer o registro enquanto isso, professora. Né? É um fato verídico, está em primeira pessoa, está no passado. Traz as impressões, as experiências da pessoa. Então, eu posso dizer que é uma história verídica. Verídica. Eu posso dizer que está escrito em primeira pessoa. O que mais que eu posso dizer? Tem impressões pessoais. Está no passado. Pessoais. E quando ela narra, está. Ó, Yasmin participando e lembrando de todas as características do relato pessoal. Muito legal a participação, viu, galera? Né? Até porque está no passado, ela conta, ela já viveu isso para poder postar a foto e dar todo o sentido para aquela postagem. E, professora Joyce, vê a diferença entre o que a gente começou pensando lá no início, que a gente pensou em natureza, a gente começou a dar o sentido que a natureza tinha para a Marina quando ela realmente tirou a foto e viveu tudo aquilo. Lembrando que essa atividade está na página 8 aí para os estudantes, deem um print aí rapidinho, que a aula já está chegando ao final. E quando a gente fala das impressões pessoais, tem a ver com esse sentimento, né? Todo o sentimento que envolveu, todas as sensações que ela viveu, né? E tudo que tornou muito dela ali, ela passa na escrita, né? Aí eu adorei, ontem o pessoal topou o desafio, aí vários estudantes marcaram aí os professores, falando aí em primeira pessoa, em segunda, em plural, singular, foi muito legal. Sim. E é gostoso que à medida que vocês vão conhecendo o que é o primeiro e o que é a primeira pessoa do plural, tanto no singular como no plural, vocês vão percebendo isso nos textos que vocês conhecem. E professora Joyce, o que nós fizemos nessa aula? Hoje fizemos a leitura de uma legenda e identificação de narrativa em uma imagem. Aprendemos que imagens também podem narrar fatos. Está aqui a rede do professor Joelso, né, do Centro de Mídias. Marque, compartilhe a avaliação que é muito importante para nós. E aqui, né, professora Joyce, estamos encerrando o nosso momento da aula sobre uma postagem. Isso Quem mesmo. diria, né? Olha, estamos trabalhando com narrativa, estamos usando a primeira pessoa, está nas redes sociais e às vezes você nem imagina, e uma legenda. E olha quantas coisas em jogo textos durante uma escrita de uma postagem. Só essa semana já trabalhamos notícia, já trabalhamos agora postagem, já trabalhamos carta, já trabalhamos ontem também que foi mandado o relato
para um hotel, vários textos aí E para trabalhar relatos, né, professora? Na vida cotidiana de vocês, tudo isso aparece. Mas a gente precisa se despedir. Então, tchau, turminha. Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Amanhã o professor Joelson volta! Yes.